Olá, estamos começando mais um programa Saúde e Movimento, aqui pela TV Galega, a imagem da cidade. Aqui ao meu lado está a doutora Priscila Feltrin e hoje nós vamos falar novamente sobre harmonização facial. Falar sobre o cuidado com a nossa beleza externa, que também reflete na nossa beleza interna, na nossa autoestima. Então seja muito bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada, é sempre um prazer, participar do programa. Nós que agradecemos a sua presença, doutora, e hoje nós vamos falar novamente sobre a harmonização facial. Como eu disse, tem a ver com a nossa beleza externa, mas também com a nossa autoestima. No ICOA, o Instituto Catarinense de Odontologia Avançada, vocês realizam então esse procedimento de harmonização facial. Para quem ainda não conhece ou só ouviu falar, vamos relembrar o que é a harmonização facial. Então, Mayara, a harmonização ela engloba vários procedimentos, como botox, preenchimento com ácido hialurônico, temos a lipoaspiração de papada e bochecha, tem os fios de sustentação, o peeling também faz parte da harmonização facial, tá? E lá no Instituto nós realizamos todos esses procedimentos. O botox, vou lembrar, vocês que ele é aplicado na região da testa, da glabela, nessas linhas de expressão mais marcadas, que geralmente incomoda mais, os pés de galinha, em volta, ao redor dos olhos. O preenchimento com ácido hialurônico, ele já é feito abaixo, dessas regiões. É feito no bigode chinês, no malar, para quem quer marcar mais a face, mais o rosto. Na mandíbula também para marcar, tá? O bigode chinês, o lábio tão famoso e querido, da maior parte das mulheres. Tá super em alta o preenchimento labial, labial. Tem também o preenchimento no nariz, para empinar ali a pontinha. Sim. Então tem vários procedimentos. Os fios de sustentação, eles são para realmente levantar, essa região que conforme vai passando o tempo, a idade, vai acabando caindo mais, a nossa pele, por perda de colágeno e tudo mais. Então o fio de sustentação, ele é colocado nessa região para literalmente levantar a face da pessoa, tá? E vai estimular muito o colágeno, todos esses procedimentos. Esses procedimentos, que você acabou de falar, doutora Priscila, eles podem ser feitos individualmente ou a pessoa precisa fazer, por exemplo, todos eles ou mais de uma vez só? Porque talvez você que está em casa nos assistindo pense que a harmonização facial é mexer em todo o rosto, que precisa fazer vários procedimentos. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso. Depende de cada paciente, cada caso. Certo. Eu foco mais na parte que mais incomoda, Geralmente é uma região só que o paciente está incomodado. Aí, claro, tem vários procedimentos que podem ser feitos. Eu vou avaliar qual o mais indicado, por ter esses vários procedimentos, Eu vou avaliar qual é o necessário para aquela pessoa. Às vezes tem que fazer mais de um, para ficar mais harmônico. Às vezes é um procedimento simples, só o botox ou só o preenchimento. Então depende de cada pessoa. Certo. E quando nós fizemos algum tipo de procedimento para harmonizar a nossa face, geralmente é feito através de agulha, de algum instrumento que às vezes pode assustar um pouco a pessoa. É aplicado um anestésico? A pessoa sente dor quando está sendo feito o procedimento? Geralmente é anestesia local, tá? Para o preenchimento, é bem no local onde faz o preenchimento ou internamente, na boca mesmo. Então é bem tranquilo, o paciente não sente, só sente anestesia. Certo. E o botox a gente aplica o anestésico tópico, que é aquela pomadinha, porque já é
direto à injeção mesmo na testa. Certo. E assim, depois que é feito o procedimento, fica inchado no local? E se fica inchado, quanto tempo em média que demora, né, para ser esse inchaço? Porque às vezes, né, se você está assistindo e ficou com vontade de fazer algum procedimento, talvez você não quer que as outras pessoas saibam, ou talvez você tem medo, né, que fique algum tipo de hematoma, ou, né, no outro dia precisa estar ali trabalhando e não quer ficar, né, com o procedimento feito tão aparente. Como que funciona esse pós? Depende de cada procedimento. O Botox, ele fica um pouco amenizado, ele pode ficar vermelho, pode ter uma região que fique roxo. O preenchimento, como é um procedimento mais invasivo, pode ser que fique mais roxo também. A lipoaspiração tem alguns dias de recuperação, que ela é mais profunda, né? Sim. É mais cirúrgica. Então, vai de cada procedimento, mas geralmente um dia, 24 horas, assim, vai ficar roxo, vai ficar vermelho, um pouquinho inchado, tem pele que incha, né? Tem pele Sim. que não. Então, vai depender muito da pessoa também, e os cuidados do pós também tem que levar bem à risca. Acho que essa dica, né, de cuidar depois do pós, ela é bem rica e super importante, né, doutora Priscila? Porque não adianta a gente fazer um procedimento, principalmente, né, estético, cuidar da nossa beleza, como eu disse no início do programa, e você não cuidar do pós, da recuperação. Pode até colocar, então, o risco desse procedimento que foi bem feito ter um resultado não esperado. Então, acredito que seja válido, né, você ressaltar, então, quais seriam os cuidados depois do pós. Se a pessoa pode pegar sol, se tem que fazer o uso do filtro solar, quais seriam essas dicas? Sempre tem que usar o filtro solar em qualquer procedimento que for feito. Geralmente coloca-se as bolsas de gelo, depende também do procedimento que foi feito, né? Sim. Cada procedimento também tem um cuidado específico, mas é importante sempre cuidar, sempre ter esse cuidado no pós para um resultado bem melhor, tá? Ele vai interferir bastante. E agora, no inverno, que vai começar, né? Um friozinho, geralmente é a época melhor para se fazer os procedimentos, porque não tem o calor, né, que vai ajudar no inchaço, então é bem legal essa época. Então, já temos aí uma sugestão, né, para você que ficou com vontade de melhorar alguma parte do seu rosto. Se você tem algum incômodo, né, a harmonização facial pode, então, harmonizar o seu rosto e devolver a sua autoestima, a sua alegria. E no ICO você pode encontrar todos esses procedimentos para harmonizar a sua face. Doutora Priscila, nós falamos dos procedimentos, né, falamos do cuidado ali com o pós, das dicas, né, que é preciso ter para ter esse resultado melhor. Eu gostaria agora que você falasse, nós estávamos conversando sobre essa questão de depois, né, que é feito o procedimento, quanto tempo em média ele dura, né? Quanto tempo depois que a pessoa precisa ter uma manutenção para retomar e fazer novamente o procedimento? Após fazer o procedimento lá na clínica, no instituto, geralmente a gente agenda depois de 6 meses para acompanhar, tá? Mas tem procedimentos que duram mais, geralmente é 1 ano, 1 ano e meio, tá? Que vai durar, né, o resultado em cada paciente. O Botox, ele é um pouco menos, ele vai em torno de 4 meses. E aí a pessoa tem que voltar pra gente ver a necessidade de fazer de novo, Sim. um novo preenchimento, fios de sustentação novamente. Então, geralmente é 1 ano pra voltar pra avaliar novamente. Certo. Isso depende muito de pessoa para pessoa, de como que o corpo também vai absorver, né? Por isso que é importante fazer o procedimento com um profissional qualificado e depois ter essa manutenção, né? Tem que acompanhar. Exatamente. Nós também estávamos falando, né, sobre os procedimentos, o Botox, o preenchimento. Qual que seria o procedimento hoje que é mais feito no ICOA? Qual que é o procedimento mais pedido? Olha, antes tinha bastante o Botox. Certo. Mas como o pessoal tá fazendo bastante, agora é mais o preenchimento de lábio e do bigode chinês. Sim. A maioria, pela época, assim,
é o bigode chinês, é o preenchimento. Sim, e assim, a partir do momento que você, né, mexe no seu rosto, na sua face e percebe, né, esses resultados, acaba que a pessoa vai fazendo, às vezes, outros procedimentos para cada vez se sentir melhor. A gente sabe, como você disse, que tem alguns procedimentos que ficam mais em alta, mas sempre tem que ser feita a avaliação para ver o que é adequado para cada pessoa, certo, doutora Priscila? Eu gostaria também que você falasse a respeito da harmonização facial. Nós temos, né, duas unidades do ICOA aqui em Blumenau, certo? E nessas duas unidades são realizados procedimentos, correto? Correto. Então, tem a unidade do centro. Sim. E a unidade da velha, né? E nós estamos agora chegando aí próximo ao Dia das Mães, como você disse, né? O bigode chinês, preenchimento labial, também é um procedimento requisitado aí muito pela mulherada. Então fica o convite, né, para as mulheres que estão nos assistindo para fazer uma avaliação no ICOA, né, e ver qual a necessidade para harmonizar o seu rosto. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem aí, então, para as mulheres, para as mamães. Aproveitando, né, o mês de maio, que é o mês das mães, para o filho que quer presentear, né, a sua mãe com harmonização, realçar a beleza da sua mãe, a pele, hidratar, né, a pele da sua mãe, é uma boa oportunidade de nos procurar, né, para fazer a avaliação e dar esse presentão para elas. Isso, e lembrando que a harmonização facial, ela não é somente para o público feminino, né? Não, temos os homens também. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa, né? Gostaria que você, então, deixasse aí os contatos do ICOA para que os nossos telespectadores pudessem, então, ligar, tirar dúvidas, né? Agendar uma avaliação. Eu que agradeço poder participar novamente do programa, tá? E os contatos estão passando na tela, né, para vocês entrar em contato ali com a gente, marcar uma avaliação e aproveitar. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Para você que está nos assistindo, continue conosco, porque nós vamos para um breve intervalo comercial, mas o programa Saúde em Movimento já volta.